Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim da SA Consultoria Industrial. Estamos aqui para gravar o vídeo 2/2, né, no qual a gente analisa razões pelas quais gestores encontram dificuldade para elaborar um planejamento com base nos tempos, cargo de máquina, materiais e máquinas e acompanhar a execução dos processos online. Tem dois vídeos anteriores que é onde a gente fala do voo cego, que é exatamente o que acontece com a empresa que não tem planejamento, tá certo? Que é gerenciar e executar um processo sem um planejamento prévio. São dois vídeos aí que eu aconselho vocês a darem uma olhada. Onde o processo é executado só na base da experiência e na vontade que vai dar certo. Nesses dois vídeos do voo cego, a gente mostra o que acontece com a empresa que trabalha sem planejamento, né? Então, e nesses dois vídeos, nesse último vídeo aqui, a gente analisa as razões pelas quais gestores encontram dificuldade para elaborar um planejamento, tá certo? Vamos continuar mostrando exemplos de comportamento e atitude de gestores que não contribuem, né? De uma certa forma, eles seguram o desenvolvimento da empresa, a necessidade da empresa de evoluir no mercado, porque uma coisa é ter uma produção pequena, a produção vai crescendo, se eu não tiver um planejamento, não tem como atingir. Se eu não tiver o controle das cargas, eu vou simplesmente estourar os custos. Então, quem é a SA Consultoria Industrial? A SA Consultoria Industrial é uma consultoria especializada na área industrial, é o chão de fábrica. Executamos o nosso trabalho de consultoria junto com a equipe de trabalho da sua empresa. Somos uma consultoria de ação, né? O que é uma consultoria de ação? É uma consultoria que vai para dentro do processo, dá a teoria necessária para a execução. Então, a gente trabalha mais tempo dentro do físico do que dentro da sala, né? Existem as consultorias tradicionais, que são consultorias que trabalham muito em cima de PowerPoint, com muita teoria, né? Onde na hora que se diz assim, vamos lá para dentro executar, aí eles não têm grande maioria deles, não são todos, deixando bem claro, não tem essa vivência que nós temos. Esse é um diferencial da SA Consultoria Industrial. Somos especialistas em manufatura Lean, né? Eu particularmente já estou há muitos anos trabalhando, estudando, continuo pesquisando sobre o Lean, que o Lean é uma filosofia de trabalho. Não é uma coisa que você lê um livro ali e dizer que já sabe o que é Lean, né? Então, viu falar em Kanban, acha que tudo se resume a um Kanban. Não é bem assim. Kanban é uma das ferramentas, como existem outras ferramentas. Ok? Com base nas suas dores, dificuldade, como qualidade, layout, organização, processos, entrega fora do prazo, etc., analisamos como os processos são executados atualmente. Fazemos alguns questionamentos das razões e dos motivos de ser executado dessa forma. Propomos soluções, implantamos e acompanhando a execução, treinando e tirando as dúvidas da sua equipe. Normalmente a gente começa a fazer alguma mudança fazendo um teste. Pega uma determinada área da fábrica e começa a fazer alguns testes. Aí vocês vão vendo o resultado e vão ganhando confiança e expandindo essas soluções para outras áreas. A falta de conhecimento e compreensão ou habilidades, né? Alguns gestores fazem o voo cego por falta de conhecimento, compreensão e habilidade. Alguns podem não ter as habilidades ou conhecimento necessário para desenvolver, implementar, executar efetivamente o planejamento detalhado com base nos tempos de execução. Então não adianta só eu dar umas datas, né? Algumas pessoas chegam a me pedir, eu dou a contragosto, me dê a data que eu tenho que terminar que eu me viro. Não é bem assim, né? Aí chega no dia, não dá o resultado e quer, às vezes, ser reconhecido pelo esforço que fez, né? Então, às vezes a pessoa se esforça muito, mas não atende a necessidade da empresa. Eu tenho que saber diferenciar isso. Uma coisa é o meu esforço, outra coisa é se eu faço o que é necessário, né? Então, somente com planejamento eu sei quanto teria que ser feito de necessário em cada dia, certo? Para que naquele dia X determinado eu chegue com as coisas, com o trabalho concluído, né? Não podemos deixar relaxar nisso.
elas podem se sentir desconfortáveis e inseguras ao lidar com análise de dados complexos ou sistema de planejamento avançado. Então, por falta de compreensão, habilidade, ela pode se sentir desconfortável e insegura. Então, ela começa a criar um boicote para não implementar um plano mestre, para não implementar um estratégico com as datas. Né? Eles podem não ter as habilidades ou conhecimento necessário para implementar efetivamente essas práticas em suas equipes. Tem que ter humildade para aceitar uma ajuda externa. Então, se você não tem humildade para pedir ajuda a uma consultoria, tá certo? Não vai funcionar. Você vai gastar dinheiro com a consultoria e não vai ter o retorno. Então, você tem que fazer uma pequena meia-culpa. Olha, realmente eu não estou sabendo fazer e preciso de ajuda. Me ajude, que aí nós estamos juntos lá fazendo trabalho com você. Por falta de conhecimento, podem alguns gestores não estar familiarizados com o método de planejamento detalhado, com data de início e término baseado em tempo de execução, carga de trabalho, e acham que é necessário um acompanhamento online de execução, o que pode tornar a implementação desses processos bem desafiador. Né? Eu acho que eu comentei no outro vídeo que alguns supervisores de produção, eles trabalham a produção, chegam de manhã, eles voltam no processo contando as peças com o tempo, multiplicando pelo tempo, para saber até em que máquina está a produção da meta de hoje. Então, se ele quer dar uma produção de 75%, de 80%, ele marca, dessa peça para frente, eu concluindo, eu dou a eficiência de 75%, de 80%. Então, eu pego todos do grupo e boto para trabalhar nessas peças. Certo? Então, ali não é dividido em função dos tempos, das cargas. Eu vou dividindo as pessoas, aquelas que têm até uma carga normal, mas são lentas, vão sendo assistidas por outros. Lá para 2 horas da tarde, às 14 horas, começam a botar algumas pessoas para cuidar da entrada das peças. Né? Então, quem tem essa rotina, ela tem que ter realmente humildade para aceitar uma ajuda e ver outro modo de trabalhar. Né? Esse modo aí é o que a gente chama de gestão tradicional, que realmente não é mais suficiente hoje para atender o nível de exigências de prazo do mercado. Então, vamos se atualizar, vamos estudar. Quando a gente faz um trabalho de consultoria, a gente passa realmente esses conhecimentos para as pessoas, desde que elas queiram receber, ficam com elas. Né? Às vezes a gente passa o conhecimento e a pessoa não está querendo pegar. Então, por falta de conhecimento, alguns gestores não estar familiarizados com os métodos de planejamento detalhado. Data de início, termo baseado em tempo de execução, carga de trabalho, e acham que não é necessário um acompanhamento online na execução, o que pode tornar a implementação desse processo bem desafiador. Resistência à tecnologia, né? Se o planejamento e acompanhamento da execução com horário definido envolver o uso de tecnologia ou ferramentas digitais, os supervisores mais tradicionais podem ser relutantes em adotá-las, devido à falta de familiaridade ou confiança em novas tecnologias. Isso aqui é outro ponto. Então, ou seja, às vezes você tem uma sequência operacional, você tem as cargas, eu já encontrei empresas dessa forma, mas o supervisor, não olho para isso aí não. Eu trabalho da minha forma aqui. E às vezes fica até ruim para a gente quando a gente fala, olha, essa forma aí não é a mais bacana, vamos analisar outra maneira de fazer. E a pessoa fica um pouco sentida, porque ela já trabalha há anos daquela forma. Para superar a resistência dos supervisores mais tradicionais, é importante comunicar claramente os benefícios das práticas de planejamento e acompanhamento da execução, demonstrar seu impacto positivo nos resultados do negócio e fornecer o suporte e treinamento necessário para garantir uma transição suave. Então, nós damos o treinamento, nós temos simuladores de produção que mostram o porquê desse acompanhamento, que a gente mostra para as pessoas, elas vão analisar os resultados e tomar decisão. Né? Além disso, envolver os supervisores no processo de tomada de decisão e dar-lhes a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento e implementação de novas práticas. Né? Tem muito supervisor, tem muita empresa que o supervisor é enquadrado naquilo ali, ele tem que fazer aquilo. Né? E às vezes ele tem boas ideias e não pode nem falar. E isso pode ajudar a aumentar a aceitação e o engajamento. Então a gente tem que trazer ele, colocar dentro do processo, mostrar o lado onde ele vai se beneficiar, e também tem algumas coisas que tem que ficar claro. Nessa metodologia de acompanhamento online,
horário de início e término, o supervisor vai ter que trabalhar mais. Ele vai andar mais, ele vai acompanhar mais, tá certo? Mas eu garanto que o resultado também será bem maior. Pressão por resultados imediatos. Em ambientes onde há uma pressão por resultados imediatos, os gestores podem sentir que não tem tempo para implementar um planejamento detalhado, baseado em tempos, em cargas, e preferem se concentrar em soluções rápidas para os problemas. Então, essa pressão por resultado, eles queimar a etapa. Então, eles começam a queimar a etapa, não acompanham a qualidade, não acompanham as cargas e vão para a força de vontade. Certo? E, infelizmente, eu não conheço casos que dê certo a gente trabalhar só com a força de vontade. Eu preciso realmente ter um planejamento, um acompanhamento. Então, lembrando que você não vai ser reconhecida só pelo seu esforço. Né? Você tem que ser reconhecida se você der o resultado. Então, se você não deu o resultado, fica difícil. Né? Cultura de organização inadequada e arraigada. Em algumas organizações pode haver uma cultura que valoriza a tomada de decisões intuitivas. Então a pessoa tem aquela intuição e toma a decisão. E rápidas em detrimento de abordagem mais analíticas e planejada. Tem a empresa que está errado, junta, vê logo ali o que foi que houve e resolve. E a causa? Os gestores podem resistir à abordagem que pareçam burocráticas ou excessivamente controladoras, preferindo um método mais ágil e informais de gerenciamento. Então, nessa hora que fica o engano. Ele acha que aquela metodologia dele é mais ágil, né? Ela vai dar o resultado, né? E pode até dar o resultado ali de correção, né? Mas, com o tempo, às vezes uma semana, no dia seguinte, aquele problema retorna, porque não foi avaliado, não foi feita análise e feita a correção da causa. Eu conheço muitas empresas, né, que a gente já deu consultoria, e que a gente chega no processo, existe um bocado de coisa errada em função do setor anterior enviar processos errados. Então, por exemplo, o setor do corte não coloca para o tecido descansar da forma correta. Faz enfeixos com um absurdo de folhas. Então, ali o corte rende bem, de uma certa forma, mas a qualidade das peças cortadas tem muitos problemas. E quando chega na costura, né, em vez de eu só costurar, eu tenho que ficar refilando, eu tenho que aparar. Então, isso com o passar do tempo, esses tempos de refilar, de aparar, vão entrando no tempo de costura. Coisas que poderiam ser resolvidas lá no setor do corte ou do encaixe, né, porque a pessoa não volta nos processos anteriores. Então, você chega na costura, tem um problema, veja se realmente é da costura. Veja os processos anteriores, se eles podem ser melhorados. Eles podem preferir métodos de gestão mais informais e baseados na famosa experiência profissional. Eu costumo dizer que a minha experiência profissional, mais de 40 anos de trabalho, ela é muito boa para contar história. Mas daqui para frente eu tenho que continuar estudando, eu tenho que continuar me atualizando, porque as coisas estão mudando. Existe uma linha de tempo que muda tudo. Então, o que eu fazia há 40 anos atrás, hoje não dá mais para fazer. Né? Então eu não uso mais o fax, eu não uso mais a máquina de etnografia, eu não faço mais desenho de planejamento, a nanquim. Então tudo isso mudou. E eu tenho que me acostumar com essa mudança de tecnologia. Desconhece a velocidade das mudanças na linha do tempo. É o que eu acabei de falar. Eles estão ali, às vezes, numa empresa, trabalhando há 10, 20 anos, e acham que lá fora está tudo igual quando eles começaram a trabalhar na empresa, mas não está. Dentro da empresa pode estar tudo igual há 20 anos atrás, mas lá fora não está mais, o mercado mudou. Nesses casos, os gestores podem encontrar resistência e implementar um planejamento detalhado, baseado em tempos, cargas e execução. Então, é importante a gente se tocar, né? É o tal do autoconhecimento. Reconhecer onde é que eu estou. É uma pergunta que sempre eu me faço. Eu quero trabalhar mais muitos anos no mercado, então eu tenho uma consciência que eu tenho que continuar estudando, eu tenho que continuar pesquisando, eu tenho que continuar me melhorando, senão daqui a poucos anos eu estou encostado. Ninguém que contrata mais a SA Consultoria Industrial. Então, aqui fica a dica. Né? Experiência prévia. Gestores com uma longa experiência em um determinado setor ou empresa estão acostumados a métodos de trabalho estabelecidos ao longo do tempo. Né? Acabei de falar sobre isso, né? Que você vai se habituando a fazer daquele jeito,
A empresa internamente passa 20 anos fazendo daquele jeito, só que lá fora o mundo mudou. Mas dentro continua na mesma teoria de colocar as pessoas para trabalhar, colocando as peças ali, achando que elas vão, sem uma orientação, sem uma marcação de tempo, que elas vão fazer e executar dentro do tempo. Certo? Aí isso não acontece, aí acontecem outras coisas que não vou colocar aqui em vídeo para criar polêmica. Vamos conversar isso pessoalmente quando houver a oportunidade. Eles resistem às mudanças, que percebem como desnecessárias ou que interfiram em suas rotinas de trabalho. Então, eu quero que o resultado melhore, mas sem mudar minha forma de trabalhar. Então, isso não acontece. Tá certo? Eu tenho que, para ter resultados melhores, diferentes, eu tenho que melhorar a forma como eu executo. Então, eu vejo algumas empresas que contratam essa consultoria, quer que a gente melhore o resultado da forma que eles trabalham. Eu não posso garantir isso. Quando eu analiso a forma que estão trabalhando e mostro o que está havendo, já estou deixando claro que não dá para permanecer da forma que estão executando. Ok? Desconhecimento dos benefícios. Alguns gestores não estão cientes dos benefícios de um planejamento detalhado, baseado em tempos de execução, carga de trabalho, podem trazer com melhorias na eficiência, redução de custo e aumento da qualidade do produto. Então, muitos gestores não conhecem essa melhora de resultado, né, dos benefícios, porque ela não trabalhou no planejamento. Então ela acha que daquela forma é o que está e acabou. Falta de confiança nos dados. Isso aqui é outro ponto. Os gestores podem ter preocupações sobre a precisão e confiabilidade dos dados utilizados no planejamento, calculado no base nos tempos. Aqui alguns gestores desconfiam dos tempos cronometrados. É importante que nessa hora a engenharia de tempos e métodos faça realmente um estudo de tempo. Ela não faça só uma cronometragem, onde você faz ali 5, 6, no máximo 10 leituras, tira uma média, joga um percentual em cima de avaliação de ritmo e coloca lá mais um percentual em cima para complementar o tempo, né, que são as demoras inevitáveis, etc. Então, isso, eu volto a dizer, não é a forma de calcular um tempo padrão. Certo? Eu não sei que embasamento é esse aí, mas isso gera desconfiança, porque as pessoas não conseguem atingir esses tempos. Que aí fica sendo o tempo da pessoa, e o tempo tem que ser da empresa. É um tempo padrão que todos que estão na empresa têm que brigar para dar o resultado assim naquele tempo. Então não é o tempo da Maria, não é o tempo do Sérgio, não é o tempo da Magna. Tá certo? É o tempo padrão para aquele trabalho, naquela máquina, naquelas condições. Se os dados não forem confiáveis, se ou estiverem desatualizados, o planejamento resultante pode não refletir com precisão a realidade operacional. Aqui é outro ponto. Né? Os dados têm que estar confiáveis, né? A sequência operacional, a sequência de trabalho tem que ser verdadeira, tem que estar bem conferida. Né? Eu tenho que também, além de ter o planejamento, né, eu procurar executar dentro do planejamento. Não adianta eu fazer um planejamento hoje no final do dia para que amanhã seja executado de uma forma totalmente diferente. Tá? Então eu tinha que botar uma pessoa em determinado trabalho, amanhã eu já não boto, eu começo a trocar. Então quando eu faço essa troca sem conferir os cálculos de cargas, normalmente eu estou saindo da meta. Eu não conheço uma situação dessa que tem essas mudanças intuitivamente, certo? Com base em experiência, com base no eu mando no grupo, que no fim do dia dê a eficiência. Então tem que trabalhar junto, engenharia e supervisão. Tem que ser um e carne. Quando existe algum problema entre eles, a execução não sai como planejado. Então é muito importante esse amadurecimento desses profissionais, de achar que um está prejudicando o outro. Tá certo? Mudanças frequentes no ambiente de trabalho. Em ambientes operacionais dinâmicos, os planos detalhados, baseados nos tempos de execução, podem se tornar rapidamente desatualizados, devido às mudanças de demanda no mercado. Né? Mais uma vez, eu já falei que você está 20 anos na empresa, trancado ali, fazendo da mesma forma. Só que o mercado lá fora está mudando. E eu continuo fazendo da mesma forma. Tá certo? Então eu tenho que me ligar nisso.
dado com a linha de tempo, disponibilidade de recursos ou outras variáveis. Os gestores podem hesitar em investir tempo e esforço em um planejamento que pode se tornar obsoleto em pouco tempo. Porque, na verdade, os planejamentos eles têm que ser refeitos com o tempo. Isso é igual você fazer padrão de escrever processo. Aquela descrição tem um prazo de validade. E se você não continuar atualizando e mantendo o pessoal ativo e vibrante dentro daquele processo, eles vão saindo fora. Vão saindo fora, mas é ligeiro. É ligeiro, esquece. Essa situação é que mais necessita de planejamento. A eficiência operacional. Um planejamento preciso permite uma alocação eficiente de recursos, reduzindo o tempo ocioso entre as etapas dos processos e maximizando a produtividade. Ao estabelecer horários para o início e término de cada processo, assegure-se que as atividades sejam concluídas dentro do tempo estipulado, aumentando a eficiência operacional. Então, isso é muito importante quando você concorda, já concordou, que precisa fazer o planejamento e vai fazer o planejamento, a consultoria começa a explicar como é o planejamento, tá certo? É importante que a parte da empresa que acompanha normalmente a supervisão, ela tem que assegurar, né, que realmente está acontecendo dentro do tempo estipulado. Caso contrário, não vai adiantar nada. Certo? Eu tenho o planejamento se eu não estou disposto a acompanhar. Não é só botar lá e dizer que a pessoa faz e dá certo, não. Eu não conheço essas pessoas que conseguem fazer sozinhas sem uma cobrança. Atendimento aos prazos de entrega. Com horários de início e término bem definidos, carga de trabalho calculada, é mais fácil cumprir os prazos de entrega estabelecidos pelos clientes. Se você não tem isso definido, eu não consigo dar uma data certa para o PCP. Tá certo? Eu vou fazendo e no dia que der eu entrego. Estou me esforçando muito, lembrando, estou me esforçando muito, não quero ser reconhecido pelo meu esforço. Isso aumenta a satisfação do cliente e fortalece a reputação da empresa no mercado. Então, se eu entrego no prazo e com qualidade, né, a reputação da nossa empresa no mercado ela cresce muito. Todo mundo vai querer priorizar os pedidos dessa empresa, porque não tem problema de data de entrega, ela não tem problema de qualidade, tá certo? Eu posso botar, eu tenho que priorizar ela por garantir, eu como cliente, que eu vou receber no prazo. Vencer as resistências. Para superar essas resistências, é importante envolver os gestores, supervisores, etc. Desde o início do processo de mudança, comunicar claramente os benefícios da nova abordagem. Então, a gestão, a diretoria, os donos, têm que comunicar claramente o que é que nós vamos ganhar, o que é que a empresa vai ganhar. Tá certo? Oferecer treinamento, suporte para adotar novas tecnologias de processo e demonstrar resultados positivos através de exemplos concretos. Então, ou seja, para vencer as resistências, tem que estar todos os cabeças envolvidos. Não adianta a pessoa estar ali dizendo que concorda e quando a gente dá as costas, isso não vai dar certo. Isso não funciona. Além disso, é essencial criar uma cultura de organização que valorize a inovação, a melhoria contínua e a adaptação à mudança do mercado, incentivando os gestores e supervisores a abraçarem novas formas de trabalho, que impulsionem o sucesso da empresa. Então, ou seja, o grande desafio da empresa é reconhecer que ela está atrasada tecnologicamente, está atrasada na execução dos processos, em conceitos, né? Ela reconhecer, é o tal do autoconhecimento, e abrir a cabeça para mudar, né? A mudança seja realmente um bem para a empresa, né? Em resumo, o planejamento e acompanhamento da execução com horários de término e início de cada processo são fundamentais nos tempos atuais para garantir eficiência operacional, redução de custos, qualidade do produto ou serviço, cumprimento de prazos e adaptação às mudanças do mercado. Essas práticas são essenciais para o sucesso e a competitividade das empresas em um ambiente de negócio cada vez mais desafiador, pessoal. Então, não tem como evitar isso aqui, tá certo? Eu sugiro que vocês vejam esses vídeos mais de uma vez. São vídeos realmente longos porque são assuntos técnicos. Não dá para fazer vídeos curtos e a informação ficaria truncada. Então eu peço que dê um like no nosso canal, que se inscreva no nosso canal e que divulgue esses vídeos em outros grupos, tá certo? Encaminhe para outras pessoas.
tá certo? Para que todos, o nosso intuito aqui é dividir realmente conhecimento, além de fazer a divulgação do nosso trabalho, evidente. A SA Consultoria dispõe de conhecimento e ferramentas de baixo custo que podem ser implementadas na sua empresa para construir o planejamento estratégico com data de início e términos dos processos, o planejamento tático, o plano mestre, e planejamento operacional em vários setores da sua empresa, como desenvolvimento de produto, estoque de matéria-prima, PCP, PPCP, setores de corte, terceirizados, produção interna, acabamento, estoque de produto acabado, etc. Então, nós dispomos de conhecimento suficiente para implementar todo esse trabalho que nós estamos propondo. Se você deseja resolver a sua dificuldade em elaborar e executar um planejamento, entre em contato conosco. Nosso trabalho tem resultado efetivo, converse com quem já fez o trabalho com a nossa empresa. Aqui tem o telefone do Sérgio Amorim e o telefone da Magna Motor. Então, ligue para qualquer um dos dois, marque uma visita que a gente vai até a sua empresa, conhecer a sua empresa, para vocês entenderem melhor o nosso trabalho. Mais informações, você procura nas redes sociais, né? No Instagram, no nosso site, está aqui o nosso site, sergioamorimconsultoria.com.br, o canal do YouTube, tá certo? E até o próximo assunto aí, pessoal.